através dessa carta, e eles perderam a noção do que realmente tem valor na vida. A coisa mais valorosa que nós podemos ter na vida, com certeza, é a relação nossa com Deus, porque ela dá sentido absolutamente a tudo. Verificamos aqui como um exemplo que Deus é amor. E nós, observando a história de cada um de nós vamos voltar a nossa mente, por exemplo, para o passado, e nós vamos detectar que quando nós éramos crianças, nós tínhamos coisas que nos eram importantes. Depois passamos para a fase da adolescência, aquilo que era importante enquanto criança deixou de ser importante. Na adolescência, outras coisas importantes nasceram no nosso coração. Deixamos de ser adolescentes para sermos jovens, e aquilo que era importante na adolescência passou a não ser mais, porque na juventude outras coisas ocuparam espaço. E depois, muitos já saindo da juventude passaram para a fase adulta, e aquilo que era tão importante na juventude já não era mais, agora eram outros valores. Da fase adulta se passa para a velhice, e quando se é idoso, tantas coisas da fase adulta para baixo perdem o significado e o valor, porque o que as pessoas têm como valor são coisas transitórias. Mas, por exemplo, quando nós detectamos o amor, nós nos maravilhamos quando uma criança está amando. É tão gostoso quando uma criança demonstra amor, por exemplo, para com seus pais, para com um amiguinho. Nós nos emocionamos. Nós nos sentimos felizes, por exemplo, quando vemos um adolescente amando outro adolescente, seus pais, seus amigos. Nós descobrimos que um jovem que sabe amar nos contagia. Nós nos alegramos quando um jovem está amando. E quando nós olhamos para um adulto e vemos essa pessoa tendo atos de amor, nós também nos sentimos bem com essa pessoa. Quando nós vemos um idoso amando, tendo ações de amor, nós nos alegramos com aquela vida. E aí nós descobrimos, por exemplo, que o amor, por ser o próprio Deus, Deus é amor, você descobre que não importa a idade, sempre Deus tem real valor na vida do ser humano. As demais coisas são transitórias, mas o Deus Todo-Poderoso jamais. E quando nós dermos o último suspiro nessa terra, aí então mais ainda iremos perceber o quanto realmente Deus tem valor na nossa vida, o quanto intrinsecamente Deus tem valor. Por isso nós temos falado nesse culto, e eu particularmente testifico sem hipocrisia nenhuma. Se Deus me falar para mim abrir mão hoje da minha saúde, eu abro, mas não abro mão da pessoa de Jesus Cristo. Não abro mão absolutamente da minha fé na pessoa gloriosa do Senhor. Esta noite o Senhor Jesus quer que nós façamos exatamente o mesmo, que nós realmente voltemos na prática do primeiro amor, que nós verdadeiramente enxerguemos a Ele como a nossa fonte maior de vida, que a nossa fé cresça, não por aquilo que no exterior Ele nos concede, mas exatamente pela intimidade que existe um coração de um filho para com Deus que se tornou nosso Pai. Até aquele momento o filho pródigo tinha um pai, mas não ouvia como pai. Cair em si, abrir os olhos, é perceber, amados, que nós temos um Deus maravilhoso demais para nós torná-lo um Deus de consumo. Existem riquezas extraordinárias e nós ficamos muitas e muitas vezes perdendo tempo de só ficar conversando com Ele, um monólogo de petição, de petição, de petição. E o crente pede e pede
intimidade de um coração que é puro ouro. Um Deus que é Pai de verdade. Não tenha Deus como um Papai Noel. Tenha Deus como um Pai amoroso, que faz parte da tua família. Ele então se apresenta assim, no versículo 14 do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O primeiro título que o próprio Senhor Jesus se dá é esse: assim diz o Amém. O Amém, como você viu, era a concordância com a declaração e o selo de um juramento. O Amém, portanto, significa consciência daquilo que foi lido, passado. É como se fosse uma assinatura no contrato. Olha, estou ciente do que realmente significa isto, e eu concordo e assino. Verdade, isso é verdade, e eu concordo, eu aceito fazer parte desta aliança. Portanto, todas as vezes que lermos na Bíblia as expressões Amém, em verdade, sempre significa verdadeiramente, concordância plena, absoluta. Dou a minha palavra, dou a minha vida por isso. E nós vamos descobrir agora no Novo Testamento que Jesus utiliza muito da palavra Amém, lá no grego. No português você vai ler de outra forma, mas lá no grego está a palavra Amém. Quando Jesus, portanto, utiliza a palavra Amém, ele está dizendo: a partir de agora, aquilo que eu falar, e aí vem a sentença seguinte, é a expressão exata da verdade. Quando Jesus utiliza dessa expressão, como, por exemplo, agora em João 5:24, vamos ler juntos, João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vou repetir: Amém, Amém. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Os judeus que estavam ouvindo esta palavra de Jesus, estavam ali ouvindo ele dizer Amém, estavam, portanto, entendendo uma coisa extraordinária. Jesus veio, através do Novo Testamento, apresentar revelações profundas, não só aos judeus, como à humanidade. O Senhor Jesus apresenta coisas extraordinárias, quase que inacreditáveis. Veja então que ele disse aí: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você acredita que não vai entrar em juízo? É inacreditável. Para quem estava acostumado às maldições do Antigo Testamento, ouvir de um homem chamado Jesus, a tal ponto ele então declara nos inícios das suas frases Amém e Amém, como quem está dizendo: se aquilo que eu vou falar agora não for a expressão exata da verdade, que venha toda a maldição de Deus sobre mim. É isso que os judeus estavam entendendo. Se o que eu vou falar agora não for verdade, que toda a maldição de Deus recaia sobre mim. Mas ele diz: aquele que me ouve não entra em juízo,
Ele está dizendo para mim: meu filho, se o que eu falar para você agora não for verdade, caia sobre mim toda maldição. Estou apostando e declarando a minha vida, que eu vou dizer para você a verdade. Se você me receber, você tem a vida eterna, não vai entrar em juízo. Há 10 anos atrás, talvez menos ou mais, se eu tivesse perdido meu pai 10 anos antes dele ter partido, eu entraria em desespero. Mas eu conheci essa palavra quando ele partiu. Eu posso dizer para vocês: não existe diferencial, tesouro, valor maior do que ter a palavra de honra do Deus Todo-Poderoso, de que meu pai não entrou em juízo, mas pelo contrário entrou na vida eterna, está vivo para sempre. E eu, você, nós que cremos, estaremos da mesma maneira, pela palavra de honra do grande Deus do Amém. Jesus de Nazaré. Isto é culto a Deus. Como não cultuar esse Deus? Como não se emocionar com um presente deste? Há pessoas que se emocionam porque ganharam um carro, porque ganharam um presente X ou Y. Eu prefiro chorar, porque o meu Deus me deu a vida eterna. Eu prefiro chorar, porque Deus me tornou seu filho. Eu prefiro chorar de emoção, porque Jesus é o meu maior e melhor amigo. Como ficar morno diante deste Jesus? É isso que ele está apresentando. Olha, é o Amém que está falando com vocês. É aquele que é a expressão exata da verdade. Não há interrogação aqui. Não há talvez seja assim. Eu estou afirmando que é assim. Como ficar morno? Como ficar em cima do muro? Como viver uma vida superficializada pela matéria, tendo condições de adentrar os tesouros do Espírito? Jesus se apresenta como Amém, porque o Amém, quando entendido e compreendido, acaba com qualquer mornidão. Você deixa de ser morno. Não é mais possível ficar indiferente e inconstante quando você adentra a presença de Deus e não olha no Papai Noel, mas vê o Deus do Amém. Cada vez que eu entro na presença dele, abrindo o coração, dizendo: Jesus, eu sei que eu estou diante do Deus do Amém. Isto é extraordinário. Impossível ficar indiferente ou morno diante dele. Ele também se apresenta, como vimos, como uma testemunha fiel e verdadeira. Jesus, quando se apresenta então como testemunha fiel e verdadeira, ele está dizendo: eu sou aquele que falo a verdade, que vivo a verdade e que sou em essência a verdade. Eu anuncio a verdade, eu falo a verdade, eu sou verdadeiro e eu sou a essência da verdade. Diante deste Deus, como ficar morno? Como podemos ficar mornos diante daquele que é a verdade, por dentro, por fora, pelos lados, por baixo, por cima? Ele é o mar de verdade. Estar em Jesus é estar na verdade. Não sai absolutamente nada dele enquanto essência, e não sai palavra alguma dele que não a expressão da verdade. Que segurança! Que segurança! Eu fico
fico nas madrugadas ouvindo a voz de Jesus. Estarei convosco todos os dias, jamais te deixarei. Que gostoso saber que isso é verdade. Não é palavra bonita, não é palavra para agradar, é palavra para se agarrar, porque é expressão da verdade. Este é o Deus que se apresenta a uma igreja morna. Se você enxergá-lo assim, deixará de ser morno. Vai tornar-se muito quente, porque é impossível esse Deus maravilhoso, quando você o enxerga tal como ele é, com colírios nos olhos, é impossível você não se aquecer, é impossível você não se apaixonar, é impossível você simplesmente não se emocionar. Fui com o propósito de pregar com uma pessoa, sentado numa mesa, comecei a falar de Jesus. De repente comecei a chorar, não contive a emoção. Eu estava apresentando a pessoa mais importante do universo a uma outra pessoa. Ela colocou a mão no meu ombro. Eu quero esse Jesus que você tem. Nunca ninguém me apresentou esse Jesus assim. Eu quero. Jesus verdadeiro, amados. Isso me empurra a goela abaixo. Ele é apaixonante. Você não precisa empurrar como se fosse algo de estorvo na vida. A caricatura religiosa de Jesus, longe de nós. O verdadeiro Jesus é para ser amado. Não há mornidão diante dele. Não é possível ficarmos mornos. Ele é apaixonante. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por ser o que o Senhor é. O Senhor nos basta. O Senhor é todo suficiente.